Oi, turma. Nós estamos aqui avançando rumo ao nosso a quarta quinzena da disciplina. E eu queria recordar nesse vídeo com vocês o que foi a proposta da disciplina até esse momento e como é que nós vamos agora rumo ao encerramento da disciplina. Na proposta que nós construímos até agora, de leitura dos evangelhos sinóticos, a ideia era perceber que nós temos um emaranhado de relatos que possuem fonte comum e que o manuseio dessas fontes tem o objetivo de fazer uma memória da vida e dos acontecimentos, dos fatos e dos ensinamentos da vida de Jesus. E essa intencionalidade está diretamente associada ao contexto da comunidade, ao que provavelmente a comunidade estava vivendo como conflito, como situação comunitária, né? Então, a leitura dos evangelhos exige sempre essa dinâmica, né? De você se perguntar por essas motivações, né? E eu fiz uma sugestão de duas leituras estratégicas até agora, que foi o livro de recontagem do Jesus histórico, né, feito pelo pesquisador iraniano que se graduou na Inglaterra e que vai localizar o Jesus como um zelota, né? E o zelota dos grupos de organização e de articulação política que existentes ali na época do Jesus, os zelotas eram os mais furiosos, né? Eram os que estavam plenamente convencidos que era pela luta e pela resistência armada e pelas estratégias o que hoje nós chamamos de estratégias de guerrilha, que ia se conseguir o enfrentamento ao poderio imperial romano e a libertação da Palestina, o que na época era conhecido como o território judaico. Já a segunda leitura, que é uma mulher inglesa que vai fazer, através do romance, uma memória dos personagens do primeiro século, né? Aquele médico de Homens e Almas não é o único romance que ela produz, mas é um romance, não tem pretensões históricas, mas faz um processo muito similar ao que o que a gente vai encontrar nos Zelotas, só que nos Zelotas toda pesquisa está baseada em trabalho arqueológico, em pesquisa bíblica literária, em investigação do contexto histórico, que é muito conhecido no meio teológico e de biblistas, porque é assim que a gente tem feito leitura bíblica desde o século XVIII, pelo menos a tradição protestante, né? E a história do Lucas, contada por essa romancista inglesa, ela é uma história que está focada na memória da fé, que está focada assim, quem seria esse cara que viveu ali no primeiro século, que caminhou ali com Paulo e que fez compilações de memória do Jesus a partir desse itinerário de conhecer Jesus mediado pela comunidade que tinha convivido com Jesus, né? Eu achei legal a gente ler esses dois textos porque eles demonstram muito um retrato de como que a gente faz hoje em dia a leitura do texto das Memórias de Jesus, sempre em busca de uma historicidade dos personagens. A historicidade dos personagens do primeiro século é muito importante para a gente não cair em equívocos alucinantes de anúncio da nossa fé hoje, no pleno século XXI, e fazer só um mero discurso de manipulação da experiência de fé e da espiritualidade das pessoas nas nossas comunidades, né?
Nós que estamos em comunidades que na sua maioria são pessoas excluídas de outras comunidades cristãs, né? Porque as comunidades inclusivas que reconhecem a cidadania cristã para pessoas que estão excluídas de outras comunidades cristãs, a gente tem um desafio muito grande, que é essa condição de excluído, essa condição de marginalidade da cidadania cristã. Ela faz com que a gente entenda por que nós fomos expurgados, né? E por que nós temos direito a viver essa fé e a experimentar essa fé. Então, é uma tarefa inadiável se apropriar do texto bíblico com essa dinâmica, né? Que o texto bíblico ele possui mesmo uma potência muito grande de maturação da experiência de fé, né? De pessoas que acreditaram naqueles ensinamentos, que se aliaram com outras pessoas no seguimento a Jesus e constituíram trajetórias comunitárias, né? Essas trajetórias comunitárias foram muito divergentes entre si. E essas divergências têm contextos, têm amores e desamores, tem tudo que a gente tem hoje quando vive em comunidade. Então, ler o texto bíblico precisa fazer, né, um desvelamento de como que isso operava também lá no período do texto bíblico, né? Porque as comunidades são retratadas a partir dessa leitura. Então hoje eu quero lembrar a vocês um mestre muito querido de quem é biblista e faz leitura popular da Bíblia, que é o Carlos Messias, né? O Carlos Messias, quando eu era jovem, né, ele era uma leitura inegociável, você tinha que ler, porque na literatura do Carlos Messias ele ensina pra gente, né, que ele tem um livro que foi muito importante para mim, né, Por Trás das Palavras. Ali eu peguei a manha, né, que é um livro que ele ensina a gente que existe um nível do texto que é esse que a gente está lendo, que é da literatura, né, e tem toda a tensão que está por baixo, por trás dessa literatura, que é o por trás das palavras, é que na realidade cria os links de emoção, de afetividade e de fortalecimento da fé, né? Então, o certo é a gente sempre ficar lendo por trás das palavras e ir para o debate, ir para a maturação teológica, ir para a vivência comunitária, né, com essas leituras, né, se autorizando a discordar, se autorizando ter uma experiência viva, né, com o texto bíblico. No caso dos sinóticos, o grande desafio é que Jesus é esse que a gente prega hoje. Qual é o caráter revolucionário, se a gente for seguir a leitura do Zelota, né? E qual é o caráter pastoral espiritual, né, desse Jesus que eu trago como referência para a experiência da fé na comunidade e na minha própria vida, né? E aí nós temos o ponto seguinte, né? Em que medida o Jesus que a gente acredita também é um cara que desde a sua marginalidade, desde o seu lugar de excluí-lo, ele também se converte, ele também se recria, ele também revê seus valores para poder fazer uma aproximação ao Evangelho, né? Então não pode ser esse cara que tudo sabe, que tudo vê, né? O Deus. E aí é muito importante a gente lembrar que na antiguidade, filho de Deus não é o próprio Deus, mesmo porque a expressão filho de Deus está muito associada à tradição egípcia, à tradição greco-romana, à tradição oriental também, onde a expressão filho de Deus é muito mais assim, esse cara é um cara especial, esse cara está acima da média, mas assim, ele tem inspiração divina na sua vida, na sua força, na sua potência. E se vai pela tradição mais judaica, né, ou Messias, né, aí pior, porque essa é o que a gente tem a especulação lá no Zelota, né. Na realidade há uma divergência muito grande sobre qual é o papel do Messias e qual vai ser a ação do Messias que de fato vai garantir salvação, né. Então, assim,
você tem uma diversidade confluente que bebe da mesma fonte de tradições sobre memória desse cara, né, que é o Jesus, e essas tensões. E essas memórias trazem essa experiência para a comunidade. Só que é uma experiência libertadora. Se não fosse libertadora, se não fosse de potência comunitária, não teria prevalecido na história humana a quantidade de comunidades cristãs, mesmo divergentes entre si. A comunidade cristã criou para si uma potência de agregação, de construção de valores e de determinação do destino de povos inteiros, né? Por bem e por mal. E nós, obviamente, queremos saber como é que faz para ser pelo bem, né? Então, daqui para frente, o que eu gostaria de que a gente fizesse, né? Que a gente se aprofundasse mais, agora não mais nesse aspecto meramente literário contextual, mas se a gente se aprofundasse mais no estilo redacional e que a gente pudesse fazer experimentações de leitura dos evangelhos, pensando sempre esse evangelho como a memória de uma comunidade num contexto, mas também esse evangelho como uma fonte maior de uma tradição que está se alastrando entre várias comunidades. Isso e o gancho, como é que esse texto opera nele mesmo e o que eu tenho para aprender aí, que é por trás das palavras, né? O que realmente quer dizer isso aqui? Algo assim, né? Que a gente está sempre tentando fazer quando lê o texto bíblico. Mas a gente tem que parar de ler o texto bíblico como se fosse uma caixinha de promessas, né? Só querendo um versículo bonito que eu possa usar num momento e citar como uma coisa legal. A gente tem que avançar rumo a uma leitura menos utilitária e menos rápida, né, do que o texto quer ensinar. Então, assim, o que eu vou desafiar vocês é que a gente pegue um versículo agora de um dos evangelhos, não um versículo, mas um trecho, uma passagem, e faça um estudo mais detalhado de estilo literário, né? E aí, só para explicar melhor a caixa de Pandora que a gente tem disponível, né? Os evangelhos sinóticos, eles possuem tradições redacionais muito claras, né, muito visíveis, né? Então tem os pequenos trechos apocalípticos, você tem aqueles trechos que são dos ensinamentos de Jesus, das parábolas, e em alguns dos evangelhos esses trechos de parábolas são intercalados de narrativas de feitos históricos de Jesus, como cura, por onde ele andou, que cidade que ele foi, em que locais ele foi, né, uma coisa mais geográfica. E em alguns lugares, como Mateus, os ensinamentos de Jesus têm um catálogo, né? Isso tudo são aproximações redacionais. Então você vai escolher uma passagem e vai investigar isso, né? Qual é o contexto redacional que está inserido naquela passagem, e vai comparar com sinóticos, com os outros sinóticos. Então você pode escolher qualquer evangelho. Então, se você escolher Mateus, eu vou comparar com Marcos e Lucas. Se eu escolher Marcos, eu vou comparar com Lucas e Mateus. Eu vou pegar a minha perícope e vou comparar em termos de estilo redacional onde é que ela está. Quando eu faço isso, eu tenho alguns insights de por que nessa comunidade colocou nesse contexto maior redacional e nessas entrelinhas do roteiro da narrativa, né? É por aí que a gente vai avançar agora e vamos fazer alguns ensaios de leitura bíblica para compartilhar também nas nossas igrejas, né, no período de estudo bíblico, para servir para nossa maturação na fé mesmo. Bons estudos, um abraço.